Bom dia, que a paz de Cristo Jesus esteja com você. Essa manhã abençoada, uma manhã ensolarada, eu quero convidar você para que oremos antes de recebermos uma porção da palavra que o Senhor tem para o nosso coração nessa manhã. Amém? Senhor nosso Deus, as suas misericórdias se renovaram mais uma vez nas nossas vidas e o nosso coração é grato ao Senhor, Pai. Muito obrigada. Obrigada porque o Senhor tem nos dado vida, tem nos sustentado e pedimos que nesse momento o Senhor também abra os nossos ouvidos espirituais, abra, Senhor, a nossa mente, o nosso coração para receber aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nessa manhã, Pai. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem no livro de Isaías, no capítulo 55. Nós vamos meditar um pouquinho sobre esse capítulo. E o tema dessa mensagem é o convite do Senhor. Ao ler esse capítulo, eu pude ver o Senhor convidando o seu povo, convidando aqueles que não são o seu povo também. E a palavra que vem no meu pensamento é o Senhor dizendo: venham, venham. E o ponto que o Senhor colocou para nós meditarmos é: venham todos aqueles que têm sede e fome. O Senhor convida todos aqueles que têm sede e fome. E nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Todos vós, os que têm sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Nenhuma necessidade é tão forte como a fome e como a sede. Nós podemos acessar a internet e em segundos nós temos números absurdos de pessoas que passam fome e sede. Conta-se que milhões e até bilhões de pessoas, principalmente na África, na Ásia e até na América Latina. Nada é mais angustiante que esse anseio por fome e por sede. E esses tempos eu li um livro e, meditando nessa palavra de angústia por fome e sede, eu lembrei desse livro. O nome dele é A Viagem de Parvana. Eu até comentei com ele para algumas pessoas. Ele não é uma história real, mas ele foi baseado em alguns testemunhos dessa escritora que esteve num campo de refugiados dos afegãos. Então, a história conta sobre uma menina afegã que, há alguns anos atrás, pela primeira tomada do Talibã ao Afeganistão, estava sofrendo aquela crise. E a história passa-se ali, essa menina que teve que se separar de sua família, a mãe com alguns irmãos foram para algum lado, e o pai e ela por outro lado, e o pai acaba morrendo, e ela tem que se vestir de menino, porque se vestindo de menino ela tem mais chances de sobreviver. E o livro conta a saga que a menina passa atrás de comida e de bebida e encontra algumas crianças, e a história é comovente. Em meio a um terreno árido, em meio a cavernas, em meio a medo, a terrenos com bomba, ela ansiava ali comer e beber e estar junto da sua família. E eu lembrei muito disso, dessa necessidade de fome e sede. Mas não é só nesse livro também que fala isso. Nós vemos que esse termo sede e fome, que também é físico, que nós sentimos sede e fome,
Também o Senhor pode falar em relação à sede e fome interior. O ser humano tem dentro dele uma sede e uma fome na sua alma. Também é falado sede e fome pelo desejo ardente de salvação. O Salmo 42, versículo 2, fala assim: a minha alma tem sede de Deus. O Salmo 63, no versículo 1, fala também assim: eu te busco e a minha alma tem sede de ti. No Salmo 143, versículo 6, fala: a minha alma anseia por ti como terra sedenta. Essa sede existe dentro de cada ser humano. E como saciar essa sede? Jesus é aquele que sacia a sede. O livro de Isaías, embora não fale diretamente o nome de Jesus, mas ele é abertamente escrito como o Messias, e nós que já conhecemos o nome dele, podemos dizer, é o Senhor Jesus. Jesus pode saciar a sede. Em João 7,37 ele diz: venham todos que têm sede a mim, porque eu vou saciar vocês. A parte B desse versículo fala: vinde e comprai. O Senhor está fazendo esse convite e Ele faz para todos. Ele faz para o pobre que não tem condições de comprar, mas Ele também faz para o rico, porque Ele coloca ali sem dinheiro e sem preço, para que esse convite, esse ser saciado de salvação não seja por mérito humano. Ele é oferecido para todos. E no finalzinho desse versículo 1, fala assim: vinho e leite, o Senhor nos sacia. O vinho na Bíblia, ele fala muito sobre alegria. O Salmo 104, versículo 5, fala isso. E o leite fala na Bíblia como se fosse algo nutritivo. Em Êxodo 13:5, Deus promete uma terra que mana leite e mel para o seu povo. O versículo 2 fala assim: por que gastais com o que não é pão? O Senhor Jesus, em João 6:27, ele nos convida a trabalhar pela comida que não perece, e sim pela comida eterna. Em João 6:48, o Senhor Jesus, Ele mesmo próprio se revela: eu sou o pão da vida. Aquilo que nós ansiamos ser alimentados é pelo próprio Senhor Jesus. Em João 6:35, o Senhor Jesus diz também: quem vem a mim nunca mais terá fome e nem sede, porque será totalmente saciado. Também em Mateus 6:25 e 26, o próprio Senhor fala para que não andemos ansiosos, correndo atrás de comida, preocupados com roupa, com as coisas desse mundo. Ele nos convida a olhar para as aves do céu, a olhar para as flores e dizer que o nosso Pai Celestial, que cuida do pássaro, que cuida das flores, Ele também cuida muito mais de nós. Ele tem um cuidado para com as nossas vidas. O Pai Celeste nos sustenta. A fome, a sede pelo Senhor, a fome e a sede pela justiça, Deus diz que esse que tem esse tipo de fome, que tem esse tipo de sede, é feliz. Em Mateus 5:6. Ele tanto é feliz e ele vai ser farto pelo Senhor. O ponto 2, esse convite ao Senhor de venham é a todos que precisam de salvação. Do versículo 3 ao versículo 5 nós vamos ler. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu
o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Inclinai os ouvidos, ouvi, é isso que o Senhor diz. A salvação, essa promessa dada a Davi, que está esparramada pelo Velho Testamento ali, dizendo que a raiz de Davi, essa raiz de Davi nós sabemos, o próprio Senhor Jesus. Ele veio, em Mateus 1:21 fala que um filho foi dado a Maria e o nome dele seria Emanuel, e ele salvaria o seu povo dos pecados dele. O Senhor Jesus veio para salvar. Ele é o nosso Salvador, ele é a promessa dada ao seu povo. Deus deu Jesus a nós, a salvação vem por meio de Jesus. Em Atos 16:31 fala: crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Esse é um convite também àqueles que precisam de salvação. O Senhor chama: venham, creiam no Senhor Jesus. O ponto 3 é: o Senhor convida para que o busquemos, para buscá-lo enquanto se pode achar. Vamos ler o versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É tempo de buscar o Senhor. Em Amós 5:6 fala: buscai o Senhor e vivei. A busca pelo Senhor é ter a certeza de vida. A graça, Deus derrama essa graça dada ali na cruz para que nós possamos entrar na presença desse Deus. Ele estar com Ele, invocar Ele, chamar o seu nome, Ele é presente, Ele é íntimo e Ele nos ouve. O salmista no Salmo 40 fala assim que Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Demorá-lo a buscá-lo não é uma opção prudente. Há um aviso, nós podemos encontrá-lo e esse aviso é reconfortante. Mas a ideia de saber que haverá um tempo em que não poderemos encontrá-lo é aterrorizante. O convite será tirado. Mateus 25, do 1 ao 13, conta a parábola das 10 virgens, aquelas que não estavam preparadas para o encontro do noivo. O tempo acaba para elas porque haverá um tempo em que ele fechará a porta e o convite não vai mais ser feito. O tempo oportuno é hoje. Paulo fala em 2 Coríntios 6:12, eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Aquele que sempre vai adiando perderá a capacidade de crer e de receber. O convite do Senhor é buscá-lo enquanto se pode achar. O nosso quarto ponto, o Senhor convida ao arrependimento. O versículo 7 ao 9. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Em 1 João 1,9 fala que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele, o Senhor, Ele é fiel e Ele é justo para nos perdoar os pecados
os pecados e nos purificar de toda a imundície. Esse Senhor, ele faz com que o perverso mude o caminho. Quando uma pessoa se entrega em arrependimento ao Senhor, confessando o seu pecado, acontece com ele aquilo que está escrito em 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas, as perversidades, as coisas erradas, elas já se passaram. E o Senhor faz dessa pessoa uma nova criatura. Aqueles que vêm ao convite do Senhor, que atendem esse convite ao Senhor, ao arrependimento, eles se tornam filhos de Deus. O Senhor mesmo falava: arrependei-vos, arrependei-vos que está próximo o reino dos céus. Os pensamentos, quando nós não temos o Senhor, nós vagamos em nossos pensamentos, criamos tantas coisas na nossa mente, e o Senhor fala que esses pensamentos não são os pensamentos deles. Eu mesma, eu me lembro de tantas coisas que eu imaginava e pensava sem o Senhor, e depois que eu tive o Senhor colocou os pensamentos dele no meu pensamento. E isso é uma promessa do Senhor, porque em 1 Coríntios 2,17 fala que nós teremos a mente de Cristo Senhor. Só o Senhor, com o seu Espírito, pode mudar os nossos pensamentos, mudar a mente da pessoa, mudar e transformar o caráter da pessoa. Ele nos transforma e nós somos transformados dia após dia. Paulo fala, nós somos transformados de glória em glória. O ponto 5, o convite para o Senhor, o convite que o Senhor nos faz também é para confiar em sua palavra. No versículo 10 e 11 diz assim: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas farás o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. O convite do Senhor é para que confiemos na sua palavra. Deus é digno de toda confiança. Deus não é homem, nem filho de homem, para que minta. Em Isaías 40, versículo 8, fala assim: seca-se a relva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Em Jeremias 1, 12, o Senhor fala: porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Em Mateus 24, 35, fala: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Até aqui nós estamos ouvindo o Senhor falar, temos ouvido o Senhor nos convidar a todas essas coisas, a matar a nossa fome, a matar a nossa sede, a nos convidar ao arrependimento, e Ele fala isso, e Ele é digno de confiança, porque a palavra dele jamais passará. O Senhor também nos convida para desfrutar das suas bênçãos, as bênçãos de estar com Ele. No versículo 12 e 13. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isso para a glória o Senhor, e memorial eterno que jamais será extinto. Estar com o Senhor, desfrutar da sua bênção, é o que está escrito aqui, é sair com alegria. É ter uma alegria que não estão em coisas nem em pessoas, mas essa alegria está no Senhor. E ninguém pode tirá-la. Essa paz não tem como o mundo dar. É só o príncipe da paz que pode dar essa paz. Quando eu recebi essa paz de Cristo, e eu gosto muito de cumprimentar os irmãos com paz, porque quando
eu vivia sem o Senhor, eu vivia em conflitos, em caos, e eu não tinha paz. E quando eu encontrei o Senhor, quando eu desfrutei desse presente, desse convite dele, eu desfrutei de uma paz que ninguém pode tirar. E uma paz que ninguém pode dar, a não ser o príncipe da paz. Como é bom ter paz do Senhor. Como é bom ser guiado pelo Senhor. Aqui fala que nós, os filhos de Deus, aqueles que recebem o convite dele, não são soltos a emo, perdidos, batendo cabeça para cá e para lá. Não, eles são guiados pelo Senhor. O Senhor mesmo diz no Salmo 32:8, eu te guiarei e instruirei você o caminho que você deve ir. E o que acontece depois disso? Acontece uma bênção enorme. Nós vamos desfrutar não só aqui nessa terra, dessa paz, de ser guiados pelo Senhor, dessa alegria, em meio ao caos, sim. Nós não somos ignorantes em relação às coisas que têm acontecido à nossa volta, no nosso país, nas nações que nos cercam, a fome, a miséria, as doenças, a pandemia, a dor, mas nós sabemos em quem nós confiamos. Nós sabemos que esse Deus continua aqui, ele vai transformar lugares de espinheiros, de desertos em abundância, em lugares bonitos, e isso é uma promessa do Senhor para aqueles que creem nele, que desfrutarão a vida eterna com ele. E esse é o convite que o Senhor tem para você nessa manhã. Se você ainda não recebeu esse convite do Senhor, mais uma vez eu te digo, o dia é hoje. O Senhor chama, venham, venham os que têm fome e sede, aqueles que estão buscando em tantas coisas, perdendo o seu tempo, correndo atrás do vento e não são saciados. Você é feito pelo Senhor, você vai ser saciado só quando estiver com o Senhor e ser satisfeito nele. Venham aqueles que precisam se arrepender dos seus pecados. O pecado, ele leva à morte eterna. O Senhor tem vida eterna para nós. E nós precisamos nos arrepender. Precisamos sim, o convite está estendido nesse dia. Venha, confie no Senhor e você vai ser salvo por Ele. Você pode buscá-lo e encontrá-lo nesse dia. E confiar dessa palavra que não é mentirosa, é uma palavra verdadeira, porque tudo vai se passar, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. Amém. Venha desfrutar de uma vida eterna. O convite do Senhor é um convite de amor e Ele quer você pertinho dele. Se você já aceitou esse convite, eu quero que você, nesse momento, lembre de todas essas coisas. Como assim eu lembrei do que o Senhor já fez comigo e faz ainda, e no que eu desfruto da presença dEle. Lembre que você é saciado no Senhor. Lembre que você não precisa buscar nada mais a não ser o Senhor e você pode encontrá-lo. Lembre-se que o Espírito Santo que habita em você, ele ainda constrange você, porque por mais que nós sejamos filhos do Senhor, ainda o pecado mora em nós, infelizmente, e nós ainda pecamos. Mas o Senhor também nos convida a nos arrependermos, a não pecarmos e a confiarmos nele, na sua palavra e mantermos os nossos olhos fixos na esperança, na promessa que nos está proposta. Nós temos o Senhor. Vamos orar? Senhor, bendita é a tua palavra e bendito é o teu convite, Senhor. Obrigada porque aqueles que já receberam esse convite desfrutam dessa intimidade diária contigo. O teu Espírito que habita em nós nos constrange a buscá-lo, nos constrange, Senhor, a sermos saciados, assim como o salmista grita ali, eu imagino ele gritando que a minha alma tem sede, suspira como uma corça pelo Senhor. Senhor, que no nosso interior sempre haja esse suspiro, esse anseio de fome, de sede, de justiça do Senhor, da palavra do Senhor, do reino do Senhor. Senhor, nós desfrutamos da salvação. Não foi mérito nosso, porque nós só tínhamos o pecado e com ele a morte eterna.
mas o Senhor estendeu a sua mão, dando o seu Filho por nós, e nós fomos salvos. Obrigada pela tua salvação, Senhor. Ela está disponível a todos, ao rico, ao pobre, a todas as nações, a todas as tribos e raças. Senhor, que aceitem o teu convite, como nós aceitamos, Senhor. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Ela tem sido o nosso alimento, ela nos fortalece, ela nos dá esperança, Senhor. E ela confirma no nosso coração, Senhor, tudo aquilo que o Senhor já disse. E ela também confirma tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Nós podemos descansar no Senhor e na tua palavra, porque o Senhor é fiel. Senhor, eu oro para que pessoas que assistam esse vídeo aceitem o convite do Senhor. O tempo é hoje, Senhor. O tempo de buscá-lo é hoje, enquanto se pode encontrar, Senhor. Senhor, que o Senhor gere essa necessidade dessas pessoas buscarem o Senhor e encontrarem o Senhor, Pai. Eu peço que o teu Espírito esteja agindo nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos, nesse dia.